bem-vindos a mais uma live patrocinada pelo Grupo AMEP e a Farmep, a Farmácia de Manipulação. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que hoje não é tão abordado pelas empresas, né? Que é o câncer de mama, mas em homens e pessoas trans. Em 2020, 1% das pessoas que morreram de câncer de mama foram homens. Segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, foi registrado 207 óbitos por câncer de mama no Brasil. E não podemos esquecer também das pessoas trans, que hoje é preciso falar sobre essa diversidade. Elas também podem ser afetadas pelo câncer de mama e precisam da nossa atenção. É essencial esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Então você já começa a compartilhar com seus amigos, homens, mulheres, pessoas trans, todo tipo de amigo que você tiver hoje, é preciso ele ouvir essa informação, porque é vital para a saúde dele. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa realizada pela University Medical Center em Amsterdã, as mulheres trans têm mais chances de desenvolver o câncer de mama do que homens cisgêneros? Ou seja, aqueles que se identificam com o gênero que nasceu. Ele foi atribuído ao nascimento. Agora eu vou convidar a nossa especialista para entender a importância da prevenção, do diagnóstico e tratamento. Temos hoje com a gente a doutora Tamara Schwartz, correto? Schwartz, correto. A doutora Tamara, ela possui formação pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e ostenta o título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela é especializada no tratamento de doenças da mama, sejam elas benignas ou malignas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Natália. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico brincando que eu gosto tanto de trabalhar lá na MEP que eu sinto como se eu estivesse em família. Bom, a gente sente o mesmo. Eu tenho certeza disso, que a direção, os gerentes, eles sentem exatamente a mesma coisa. Doutora, Que bom. Vamos começar. Tem uma pergunta que para no ar que eu acho que muita gente não sabe. Os homens, eles podem desenvolver câncer de mama? Sim, infelizmente eles também podem desenvolver o câncer de mama, embora essa incidência seja baixíssima. Então, quando a gente fala de câncer de mama em homem, essa incidência gira em torno de apenas 1%. E dentre os cânceres de mama, apenas 1% também serão em homens. Na verdade, por essa baixa incidência, a gente acaba tendo uma coisa um pouco negativa. Ele é um assunto muito pouco divulgado. Então, o que acontece? Quando o homem tem alguma alteração na mama, algum nódulo, alguma coisa que ele acha diferente, como ele acha que não tem probabilidade dele vir a ter câncer, a gente tem um atraso no diagnóstico muito grande, diferente das mulheres. Então, na maioria das vezes, quando o homem tem o diagnóstico de câncer de mama, normalmente ele já tem uma fase mais avançada. Só para você ter uma noção, a gente tem isso em dados estatísticos. Normalmente o homem demora para diagnosticar, em média, de 6 a 10 meses depois do aparecimento do nódulo, que é muita coisa. Então, essa live falando sobre câncer de mama em homem, eu achei muito legal eu já jogar essa informação para impactar um pouco mesmo, para a gente falar que, embora a incidência seja pequena, se você notar alguma alteração na mama, você não tem que demorar 6 meses para ela aumentar de tamanho e aí sim você se preocupar e procurar tratamento. Já ouvi uma vez falar que 1% daquelas pessoas que têm esse tipo de incidência, para eles são 100%, né? Acaba que... Sim. E nós tivemos, a doutora pode me corrigir, mas eu vi uma pesquisa do INCA que falou que em 2020 tiveram 207 óbitos de homens.
Então, provavelmente, esses óbitos poderiam ter sido É, evitados, né? Com o conhecimento. evitado. Então, tendo em vista que a maioria dos diagnósticos são feitos mais tardiamente, acaba que o prognóstico no homem é um pouco pior do que a mulher, porque ele já pega a doença em estágios mais avançados. E também, na maioria das vezes, como o homem, para ter câncer de mama, a incidência dele é em idade mais velha, em torno de 60, 60 e poucos anos, eles também têm mais associados outros tipos de doença, o que torna também essa mortalidade um pouco maior, principalmente as doenças do coração. Então, acaba que a sobrevida global e a mortalidade do câncer de mama em homem, nesse sentido, ele é pior do que da mulher. Nossa, então, ó, só um minutinho. Pessoal, quem estiver assistindo aqui, por favor, já compartilhe com os amigos. Eles precisam saber dessa informação, que homem também tem câncer de mama. Eles não podem ficar nessa escuridão dessa informação. Às vezes, não procuram um médico porque não sabem da informação ou têm medo. Então, a gente vai desmistificar tudo aqui nessa live. Doutora, e quais são os principais sintomas de câncer de mama em homens? O principal sintoma é muito parecido com o da mulher, né? O principal em si é o surgimento de um nódulo endurecido. E a diferença dele para o da mulher é que, como a glândula mamária do homem ela é rudimentar, ela é praticamente toda quase acumulada embaixo da região do mamilo, né? Que a gente chama de retroareolar. E por conta disso, o mamilo ele é facilmente mais afetado do que na mulher. Então, além do nódulo palpável, você consegue ver alterações rápidas também no mamilo, como, por exemplo, o mamilo é repuxado para dentro, ele pode sair líquido de dentro do mamilo, ele pode ter erosões, lesões no mamilo por anatomia mesmo, né? Porque como a glândula mamária é pequenininha, ela fica muito próximo do mamilo, então à medida que o tumor cresce, ele tem uma tendência maior do que nas mulheres a já pegar o mamilo. Então, notou qualquer alteração no mamilo ou alguma coisa endurecida, um nódulo na mama, tem que procurar assistência Perfeito. imediatamente. E esse diagnóstico ele é feito da mesma forma que é feito em mulheres, correto? Da mesma forma que é feito em mulheres. Uma coisa importante é que as pessoas acham que o homem não deve fazer mamografia. Muito pelo contrário, se você tem um nódulo suspeito no homem, a mamografia ela é possível e ela tem que ser feita porque ele é o principal exame para o diagnóstico. Tem algumas alterações que aparecem somente na mamografia. Você pode usar a ultrassonografia como um exame complementar, mas a mamografia ela existe e ela tem que realmente ser feita. E a biópsia ela é feita da mesma maneira que as mulheres, seja ela guiada por ultrassom, guiada por outros tipos de exames, mas é a biópsia orientada para retirar uns fragmentos do nódulo e a gente ter o diagnóstico, igualzinho da mulher. Entendi. Um outro tema, doutora, que ele muitas vezes ele passa também despercebido, são as pessoas trans, né? Qual é a prevalência do câncer de mama em pessoas trans? Bom, se eu te falar essa resposta, ela é muito frustrante, mas na verdade, principalmente também aqui no Brasil, faltam estudos para eu te dar esse valor específico, né? Então, na verdade, por quê? Há uma falha do sistema de informação da saúde. A gente não tem a inclusão de campos de orientação sexual e de identidade de gênero, e por conta disso a gente tem uma subnotificação, devido principalmente ao preconceito, e não preenchimento desses campos. Então, a gente não consegue ter essa informação no nosso sistema de regulação de saúde. Então, assim, a prevalência do câncer de mama, isso é um problema não só do Brasil, mas de várias partes do mundo, ainda é muito desconhecido. A gente não consegue dar um número verdadeiro por conta dessa subnotificação. A maioria das pessoas, inclusive, não sabem preencher, não sabe aonde vai preencher, o que vai colocar no gênero. Tem também essa questão do preconceito. Então, assim, tem uma subnotificação e eu não tenho, infelizmente, esse dado É para te triste, dar. né? Porque é um grupo tão grande É e, triste. assim, saber desse tipo de informação é a gente entender também como é que é o funcionamento dos hormônios, né? Então, assim, aproveitando essa questão do hormônio, como é que a terapia hormonal ela pode afetar o risco de câncer de mama em pessoas trans?
E aí, essa relação entre hormônios e câncer em pessoas trans, na verdade, é mais ou menos, entra pela mesma explicação da subnotificação e da prevalência, né? Então, por conta disso, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei dois artigos importantíssimos. Uma revisão de literatura que abrangeu vários estudos que saiu em 2022 e o outro numa revista de endocrinologia super renomada que saiu em 2020. E esses dois grandes revisões de literatura afirmaram que, devido a essa revisão em literatura grande, há uma documentação insuficiente para uma possível afirmação ou até negação da relação entre a terapia hormonal e o câncer de mama entre os transgêneros, pois falta estudo. Então, assim, resumindo, eu não consigo tudo que a gente fala, quando a gente fala como mastologista, às vezes as pessoas perguntam assim para mim: o que você acha? Aí eu falo: não, eu não acho nada. Tudo que eu falo é baseado em estudo e evidência científica. E eu sou preceptora de residência médica, às vezes os pacientes falam, os meus residentes falam: doutora, o que você acha? Eu falo: gente, hoje em dia a gente já tem evidência científica para não achar nada, a gente já tem muito embasamento, né? Claro que cada caso é um caso, a gente tem que individualizar, porque cada ser humano é completamente diferente, mas para a gente dar uma afirmação que existe relação entre terapia hormonal para transgêneros e câncer de mama, eu preciso ter um estudo científico robusto, a longo prazo, com uma quantidade grande de pessoas, em que esse estudo consiga comprovar, um estudo prospectivo que fale: olha, tem relação, a gente estudou durante 5, 10 anos, mas não tem. Não existem estudos, por quê? Porque há subnotificação, a gente não consegue fazer uma quantidade de pessoas o suficiente para eu poder te afirmar, inclusive que gera câncer ou inclusive que não. Olha, eles podem fazer reposição hormonal que eles não vão ter câncer. A gente não conseguiu ainda ter uma conclusão. É claro que existe um achismo, né? Existe uma presunção que realmente, sim, a reposição hormonal possa gerar. Mas entre eu achar e ter certeza, para eu te dar essa resposta, ainda mais que eu estou ao vivo, eu preciso ter uma evidência científica. Então, assim, evidência científica não temos nenhuma. Entendi. Então, mas com certeza a senhora consegue dizer que a detecção precoce é tão importante em homens quanto é em mulheres, correto? Correto. A detecção precoce, só para vocês terem uma noção, agora entrando um pouco do campo feminino para explicar o masculino. Por que ela é importante, né? Vou dar uma explicação rápida. As pacientes falam assim para mim: doutora, eu não entendi, eu fiz a minha mamografia ano passado e veio normal. Por que esse ano veio câncer? Aí eu falo: calma, a mamografia não previne o câncer de mama. Então, essa é a primeira informação importante. É uma prevenção secundária. O que ela previne? Ela previne a morte por câncer de mama. Porque você detecta em estágio inicial, você tem mais chance de preservar a sua mama, menos chance de ter que fazer tratamento com quimioterapia, e por conta disso você acaba diminuindo a mortalidade por câncer de mama. Diferente, por exemplo, do preventivo. Quando você faz um preventivo, você previne o câncer de colo do útero, porque você pega lesões em estágios iniciais. Então, o preventivo, o nome é perfeito. Previne o câncer de colo do útero? Previne. A mamografia previne o câncer de mama? Não. Ela previne a mortalidade por câncer de mama. Então, o diagnóstico precoce não é para que você não tenha o câncer, é para que você trate ele em estágio inicial, aumentando a sua taxa de cura. E da mesma forma serve para o homem. Você fazer a detecção precoce do câncer de mama no homem, você melhora também a mortalidade dele por esse câncer. Mas é claro que, assim, excetuando os homens que têm alto risco familiar, alto risco genético, como BRCA, ou as mulheres trans que estão fazendo reposição hormonal, os homens os homens basais que não têm nenhum fator de risco e que não são mulheres trans, não precisam fazer mamografia de rotina, a não ser que eles tenham alguma alteração no exame físico. Isso que eu ia perguntar, fizeram essa pergunta aqui. Se homens têm que fazer a mamografia como exame de rotina, como as mulheres, ou só quando indicado pelo médico? Então, geralmente, quando é indicado pelo médico. Só quando é indicado pelo médico. Aí a gente tem, por exemplo, seguindo, né, as diretrizes que foram lançadas pelo Colégio Americano de Radiologia. Falando um pouco agora sobre as mulheres trans, né?
isso aconteceu muita dúvidas e questionamentos sobre quando que a gente teria que começar a fazer esse rastreamento e se teria indicação. Porque a mulher trans, quando ela começa a fazer o estrogênio, principalmente depois que passa 5 anos, a glândula mamária começa a ter um desenvolvimento, começa a ter aquela estrogenização, e aquilo ali, se você olhar na mamografia, você tem uma glândula mamária muito parecida com a da mulher. Então, as novas diretrizes para rastreamento são: em mulheres trans acima de 40 anos, que tem mais de 5 anos de reposição hormonal, é adequado você começar a fazer o rastreio com a mamografia. Sim, está indicado. Todas as diretrizes que eu falo aqui são do ACR, né, que a gente chama, o americano de radiologia. Tá? Agora, ao contrário, homens trans, ou seja, eram mulheres, né, aí se transformaram em homens trans, foram submetidos a mastectomia. Todo mundo tem essa dúvida. Precisam continuar fazendo rastreio? Quando a gente faz a mastectomia, que a gente retira toda a glândula mamária, tanto para mulheres quanto para homens, você não precisa mais fazer a mamografia. Mamografia não precisa mais, mas você tem que continuar fazendo o exame físico. Então, assim, homens trans que sofreram mastectomia não são recomendados a fazer mamografia, mas são recomendados a fazer o exame físico. Por quê? Porque não é retirado 100% da glândula mamária. Então, assim, a gente não zera o risco para câncer de mama, porque ninguém consegue tirar 100% da glândula mamária. Você retira uma grande parte, mas você não deixa só pele, acaba ficando um pouco. Então, assim, não precisa fazer mamografia, mas o exame físico anual, ele é recomendado. Entendi. Então, é um pouco difícil de entender, não, mas eu estou tentando explicar da maneira mais possível. Confirmar. Então, a doutora quis dizer que homens trans não zero risco após a mastectomia. Eles precisam continuar fazendo acompanhamento de rotina anualmente, correto? Foi isso que eu entendi. Isso, com o exame físico. Agora, se eles não fizeram a mastectomia, tem que fazer a mamografia anualmente. Recomendações normais, assim, não pode deixar de jeito nenhum de fazer a mamografia. E mulheres trans que começaram a usar mulheres trans que não repõem hormônio não precisam fazer nada, a não ser que notem alguma coisa. Agora, mulheres trans que começaram a repor hormônio e têm mais de 40 anos e reposição hormonal por mais de 5 anos, elas têm que fazer a mamografia, né? E aí se você pergunta para mim, e antes dos 40 anos? Aí fica um pouco mais complexo eu falar para vocês, porque aí entra um monte de coisa. Aí tem que ter história familiar para câncer de mama, testagem genética, porque tem os casos especiais, principalmente para as pacientes de alto risco, que tem uma história familiar importante. Aí, nesses casos, as recomendações vão um pouco mais precoce, igual para as mulheres. Normalmente, a gente recomenda mamografia a partir dos 40 anos. Mas aí, quando entra história familiar, mãe, irmã, né? Aí são situações especiais, a gente tem que analisar cada caso. Doutora, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade de fazer. A doutora está aqui, ela vai sanar todas as dúvidas. Doutora, eu gostei muito desse bate-papo. As pessoas elas não falam sobre o câncer de mama em homens. Eu não sabia antes de conhecer a doutora, isso no ano passado. Por isso que eu trouxe o tema esse ano. Eu achei super interessante, até mesmo para a gente informar as pessoas, os homens, as pessoas trans, da necessidade de um acompanhamento dependendo de quem é a pessoa ou do que está sentindo ali, os sintomas que está tendo, né? Uma outra coisa só para finalizar aí, que eu acho assim que a gente não pode deixar de falar, é o desafio da gente fazer o diagnóstico nas pessoas, na população LGBTQIA+. Por quê? Existe uma fobia em relação a ao diagnóstico. Então, assim, a população trans ela tem menor frequência ao rastreamento, né? Isso é uma coisa que a gente, dentro da sociedade, está tentando mudar.
por vários motivos, por vergonha, né? Não só a mamografia, mas vamos supor, quando você vai colher um preventivo, normalmente você chega no corredor do SUS ou de qualquer ambulatório, é tudo rosa, um monte de mulher sentado, aí você imagina, de repente, senta um homem para colher o preventivo, naquela situação que tem um monte de mulher. Então, assim, normalmente a pessoa já fica mais constrangida, acaba não indo fazer esse rastreamento. Até a questão de mudança de nome e tudo mais, e fazer o pedido da mamografia. Então, assim, eles têm menor frequência de rastreamento, menor acesso aos serviços de saúde por conta disso, e além disso, eles têm mais presença de maiores fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, obesidade, sedentarismo, o que aumenta a piora do prognóstico deles. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, tem que melhorar esse acesso, tem que dar mais oportunidades a eles a terem acesso de rastreamento, tentar tornar o ambiente um pouco mais agradável para eles terem esse acesso ao rastreamento. Isso é uma coisa que a gente vem tentando mudar e acho que daqui a um tempo iremos Surgiram conseguir. duas perguntas aqui, doutora. Primeiro, a senhora chegou a comentar rapidamente, a obesidade ela pode ser um fator de risco para o homem? Pode, tanto para o homem quanto para a mulher, porque principalmente assim, além da obesidade ser um processo inflamatório do corpo todo por si só, a obesidade ela aumenta os níveis de estrogênio circulante no corpo, porque o corpo, na periferia onde tem gordura, quando tem gordura em excesso, ele transforma essa gordura, faz como se fosse uma estrogenização dessa gordura e você aumenta os níveis de estrogênio circulante no corpo. Então, qualquer doença no homem, né? Agora falando de câncer de mama em homem, que aumenta a disponibilidade do estrogênio no corpo, aumenta o risco de câncer de mama. Então, por exemplo, a cirrose aumenta essa disponibilidade. Pacientes que tiveram câncer de próstata e fazem tratamento que diminui a testosterona e aumenta o estrogênio, aumenta o risco de câncer de mama. Qualquer doença testicular que diminui a testosterona e aumenta o estrogênio, aumenta o risco do câncer de mama. Então, a obesidade ela atua nesses dois fatores aí. Obesidade, tabagismo, Entendi. álcool. Uma outra pergunta, eu acho que serve tanto para homens quanto... Na verdade, serve tanto para mulheres quanto para mulheres trans. Seria pacientes com prótese. É possível detectar os nódulos através do toque? Sim, sim, com certeza. É engraçado que essa questão de prótese foi sendo difundida, né? Agora falando também para mulheres, a população em geral, todo mundo que fez prótese. As pessoas cismam que a prótese atrapalha no rastreio para câncer de mama. Gente, por favor, vamos parar de falar isso. A paciente não atrapalha, o rastreio é igual, tem que fazer mamografia igual, você consegue palpar da mesma maneira. Então, assim, esquece, prótese, não prótese, mesma coisa, segue o rastreio normal, não vai atrapalhar em nada, vai fazer a Ai, que mamografia. bom. Então, doutora, muito obrigada pela participação aqui. Esse De tema tão nada. importante que é falar sobre o câncer de mama em pessoas trans e homens, né? Que ele não é difundido do jeito que ele deveria ser. É, Essa live vai ficar gravada, então se você puder compartilhar com seus amigos, com seus parentes, é super importante que eles saibam da importância, porque a informação ela pode ser vital para salvar a vida de alguém. Então, Com doutora, muito certeza. obrigada. Pessoal, a De palavra nada. Obrigada pelo é isso. convite. A doutora está aberta aqui para a qualquer momento. Se a doutora quiser voltar para falar qualquer tema ou voltar a falar sobre esse tema, a senhora é super bem-vinda, tá bom? Eu agora... Até Boa mais. Boa noite noite, a doutora. todos. Agora eu vou falar rapidinho sobre o sorteio, né? O sorteio vai ser feito amanhã, às 11 horas. Vai ser ao vivo, que nem foi feito na terça-feira. E a palavra-chave hoje vai ser #informação. Porque essa informação ela tem que chegar ao maior número de homens e pessoas trans possíveis. Você pode estar ajudando a salvar a vida de alguém que você conhece. Porque muita gente não sabe dessa informação. Então, até amanhã. Uma boa noite para vocês e até amanhã.